Boa noite a todos. Hoje, exatamente 20 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Lembrando que nós estamos no livro 2, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Nós estamos aqui estudando o comentário do professor Allan Kardec no item 257, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, que os espíritos já responderam, e agora o professor Allan Kardec está fazendo um comentário. Nós já estamos no finalzinho desse comentário. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo e reflexão. Amado Mestre Jesus, amor de nossa vida, cada um de nós aqui presente e aos que irão acompanhar depois através do canal, cada um busca na obra espírita o conforto, o alívio, a luz, o ensino, a direção. Porque aqui na terra, Senhor, não nos é dado a verdadeira felicidade. E quando estudamos as coisas eternas, as lições eternas, nós começamos a identificar a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade. Que os bons espíritos que aqui estão, que são teus mensageiros, Senhor, possam mais uma vez nos inspirar, nos conduzir, porque todo esse trabalho, todo esse estudo é feito em teu nome. Que a tua paz possa envolver a todos nós aqui presentes. Que assim seja. Então vamos lá, vamos dar continuidade sobre a condição no mundo espiritual. E nós já aprendemos que a minha vida espiritual, a minha condição de sofrimento, ela vai estar de comum acordo com a vida que eu levei. Isso ele já tateou bastante. E aí, no estudo passado, ele foi nos dando as orientações de nos libertar da influência material. Que aí ele falou do ódio, da inveja, do orgulho e dos ciúmes. Tudo isso foi o estudo da semana passada. Quem não estudou ou está chegando aqui, acessa o canal EOS Manaus, entra na playlist e lá na playlist você vai ver uma sequência de livros. Pega o Livro dos Espíritos. Quando nós viemos para cá, pós-Covid, o estudo não parou, nós estávamos gravando em casa e gravando na Melo, no auditório. Então, se você chegou aqui e não fez a introdução, vá lá no canal e pegue o início, que está todo lá ticadinho. Porque só a introdução de O Livro dos Espíritos já nos dá uma base muito grande em relação à doutrina dos Espíritos, que é a terceira revelação. Quando a gente fala de espiritismo, eu estou falando de revelação divina. Qualquer livro espiritualista pode conter erro. Na doutrina espírita não contém, porque é uma revelação divina. Não tem erro. Só nos falta estudar, para a gente identificar. Vamos lá dar continuidade? Continua o professor. Interrogamos milhares de espíritos. O professor Allan Kardec usou um médium, 2, 3, 10 milhares. Por quê? Aí é a ciência. A ciência é resultado de pesquisas e observações. E foi exatamente isso que ele fez. Então ele sabe que um médium pode se fascinar. Ele sabe, por isso é que ele não usou um médium só. Ele sabe que um grupo pode se fascinar, sabe, por isso ele não usou um grupo só.
Então, quando diz milhares, ele utilizou médio de vários lugares, porque ele estava montando uma ciência pautada em pesquisas. O professor Allan Kardec, ele fazia pergunta verbal, ele fazia pergunta mental, ele fazia pergunta em idiomas diferentes, porque era uma ciência. Então, tudo para ele era o quê? Pesquisa. Então, olha só. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as classes da sociedade e ocuparam todas as posições sociais. Então, ele conversou com espíritos que ocupou a vida de um operário, como aqueles que ocuparam a vida de rainha. A gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo mensagem de rainhas. Ela retratando, mostrando a sua condição no mundo espiritual. Então, Allan Kardec conversou com todos os níveis. As classes da sociedade ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espiritual. Ele diz assim, conversou com o espírito e acompanhou esse espírito no mundo espiritual para entender como estava o seu comportamento, como estava sendo a sua vida espiritual, porque tudo isso aqui era novo. Uma coisa era os egípcios evocarem os espíritos para perguntar coisas triviais, a outra coisa é fazer disso uma ciência, que foi o que o professor fez. Estamos juntos? Em todos os períodos da vida espiritual, desde o instante em que deixaram o corpo. Desde o instante que deixaram o corpo. Teve casos de irmãos espíritas, que já estavam nos momentos finais, até está em Revista Espírita, eu acho que é de 58, se não me falha a memória. Eu não me recordo o nome dele, sempre me foge o nome dele. E ele disse assim, Denizar, eu estou para morrer. Assim que eu desencarnar, me evoque. Porque isso faz parte da ciência. E aí o professor Allan Kardec não se fez de rogado. O velório estava acontecendo numa sala. E numa sala ao lado ele evocou o espírito de Sansão. Eu acho que era. Só que a médium, que tinha capacidade para evocação, porque o fato de você ser médium, isso não te dá todas as características, todas as faculdades. Você pode ser uma médium psicofônica, mas não ser uma médium psicofônica para evocação. Então essa tinha essa capacidade, mas a médium não conhecia o senhor Sansão. Não sabia nada da vida dele. Por que esse cuidado do professor Denizar? Para que o médium não se autossugestionasse. Entendeu? Então era assim que era pautado as pesquisas. E ele já sabia que o médium poderia se autossugestionar. Então o bom quando você trabalha com as evocações é o médium não saber nada. Nada. Porque ele pode se autossugestionar. Estudamos-los em todos os períodos da vida espiritual, desde o instante que deixaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações. O professor Allan Kardec deixou isso escrito em algum livro? Deixou, um livro chamado Céu e Inferno. Lá na obra O Céu e Inferno, nós vamos ver psicografias de espíritos medianos, sofredores e espíritos bons. Tá tudo lá, cada situação. Tem comunicação de suicida, tem comunicação de pessoas que foram extremamente vaidosas, orgulhosas, de pessoas que foram boas. Tá tudo lá, psicografado, tudo lá. Obra Céu e Inferno, você já leu? Quem já leu a obra Céu e Inferno? Vocês estão vendo? Né? Esse é o cuidado. Nós espíritas, nós não estamos estudando as obras básicas. E cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso.
Vamos lá. Na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações. E sob esse aspecto, não foram os homens mais vulgares, esses mais vulgares aí, mais comuns, que nos forneceram os elementos menos preciosos de estudo. Não foram. Eles também trouxeram lições preciosíssimas. Ora, notamos sempre que o sofrimento do espírito guardava relação com a conduta que tiveram aqui na terra. Então, o sofrimento do espírito está de comum acordo com a conduta dele aqui na terra. Quanto mais ligado às coisas materiais, mais sofrimento no mundo espiritual. Quanto mais apego às coisas da terra, maior dificuldade no mundo espiritual. Isso é óbvio. Se você me levar para um velório e me perguntar, Conceição, como você acha que está essa pessoa? Eu vou devolver a pergunta lógica. Era um homem bom? Ele era um homem excelente, um pai maravilhoso. Então está no bom lugar. Não tem o que pensar, gente. É raciocínio lógico, é matemática mesmo. Não é verdade? Mas não é porque, às vezes a pessoa está desencarnando, a gente transforma a pessoa em boa. Não existe isso. É ou não é? Se era uma pessoa boa, está em bom lugar. Se era uma pessoa muito materialista, uma pessoa muito agarrada às coisas, um péssimo ser humano, está enrolado. Uai, você vai pensar o quê? Precisa estudar muito para saber isso? Precisa ser médio ostensivo? Não. É a lei da ação e reação. Tiverem cujas consequências experimentável e que essa nova existência é fonte de inefável felicidade para os que seguiram o bom caminho. Então, o espírito nobre, quando encarnado, quando ele desencarna, e o que é o espírito nobre? Gente, nós somos espíritos puros? Não, não somos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, diz o espírito de verdade, e pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírita, o espírita cristão. Então, ele está em luta constante. Mas ainda não cabe na cabeça de um espírita, eu falo isso, eu digo que tem coisas que não cabem. Uma coisa é um espírita ainda se enrolar com ciúmes, um pouco do egoísmo, a vaidade, o orgulho. São encrencas que a gente vai levar durante algum tempo. Mas tem comportamentos que não cabem mais para um espírita. Como é que você vem para cá fazer um estudo desse e daqui você vai trair a sua esposa ou seu esposo? Ou você lá na empresa que você está trabalhando, você está desviando verba? Cabe para o espírita isso? Isso é básico ainda. É básico. Então, se a gente não consegue ainda lidar com isso, como é que eu vou lidar com orgulho, vaidade, egoísmo? Não vou dar. Então, tem coisas que são base mesmo. Se a gente já conseguiu superar essas bases, aí a gente está pronto para agora começar a luta íntima, né? A luta com esses sentimentos que estão aí no nosso mundo íntimo. Entendestes? Para um espírito que estava em luta aqui na Terra, em luta constante para se tornar um ser humano melhor, essa pessoa, e é luta. Todo espírito nobre que reencarna na Terra, ele é um solitário. Todo espírito nobre, quando encarna na Terra, é solitário. Porque ele não encontra os seus iguais. Ele não encontra. Agora a galera da muvuca, essa tem muita gente. Que a maioria da muvuca. Então. Mas o espírito nobre, ele vem, ele é solitário. Ele é solidário. Mas ele é solitário nas suas ideias, nos seus pensamentos. Porque é difícil encontrar, entende? Um espírito nobre. Então, o nosso caso
faça um esforço, faça uma luta. Ao sair do corpo físico, e todos os espíritos falam isso a Kardec no Céu e Inferno, o primeiro movimento no processo da desencarnação é aquela sensação de bem-estar, de rejuvenescimento. Você recupera as forças. Imagina isso? Tu imagina? Aquela sensação de liberdade e bem-estar para quem cumpriu o que tinha que cumprir. Eu enfiei uma coisa na cabeça. O planeta Terra não é lazer e nem férias. É luta diária. Busque lutar. Se não tem nada externo, a luta é íntima. Essa é a melhor que tem. Então agradeça se você convive com pessoas difíceis. Todas são o teu buril, para que você possa ficar melhor. Foi o Papai do Céu que colocou esses instrumentos difíceis na tua vida, para que você possa crescer como ser humano. Porque se você vivesse com Jesus Cristo do seu lado, Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, você ia evoluir? Não. Porque eles não iriam te dar nenhum motivo para treinar a tua paciência, a tua renúncia, a tua resignação, o teu perdão e a tua tolerância. Não ia. O Chico Xavier ia encher a tua paciência? Não ia. Tu ia encher a dele. Mas entende por que a gente convive com pessoas difíceis? Entende por que nós estamos num planeta de provas e expiações, vivendo com um monte de doidinho? Para onde a gente vira tem doidinho. Até dentro do centro espírita. Não é verdade? É fonte de inefável felicidade para os que seguiram o... Leia aí para mim. Para os que seguiram o caminho. Alguém não entendeu isso? Então, queres acordar com o espírito nobre a ser ao teu lado? Seja bem-vinda, Conceição, ao mundo espiritual. Você tem que ter merecido isso. Caso contrário, pensa aquele capetinha do teu lado dando aquela gargalhada. Voltate, né? Vem cá, vamos para onde nós merecemos estar, né? Aí é para acabar, não é verdade? Concluindo, se sofrem, é porque quiseram. Ah, não é? Se a gente sofre, é porque a gente quis. Quis como? Nosso livre-arbítrio. Viemos para cá, para a terra, gozamos tudo. Sábado eu tive a visita do meu sobrinho do coração, o Vinícius. Ele foi tomar café com a titia. E ele é um velho disfarçado de 23 anos. E ele disse assim: tia, igual o nosso querido Bruninho ali. Ele disse: tia, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com a juventude. Eu disse: por quê, meu filho? Tia, todos usam maconha. Todos. A juventude de hoje. Tarcísio estava lá, não era, Tarcísio? Ouviu, né? Tarcísio e a esposa deram a honra de tomar café comigo no sábado. Minha casa está sempre cheia, é uma maravilha, né? Né, Paulo Macedo? Meu amigo Paulo. Calma que eu vou convidar todo mundo, devagarzinho vai. E ele disse assim: todos, tia, usam maconha. E não é só, tia. Agora tem aquilo que o Zé Paulo me falou, as drogas sintéticas. E eles estão se acabando, tia. E meus valores não batem com os deles. Em todas as festas, meu filho, em todas as festas. Eu digo: sabe o que vai acontecer, meu filho? A vida orgânica, ela manda conta. Nós vamos ter um vácuo de idade daqui a um tempo, porque essa galera vai morrer muito cedo. Nós vamos ter um número muito grande de jovens desencarnando com 30, 40 anos, porque o corpo não aguenta essa química toda. E aí nós vamos ter um vazio, a dificuldade de termos pessoas de uma determinada idade, por conta das drogas. Aonde estão os pais? Trabalhando. A mãe para um lado e o pai para o outro. Quem educou os meninos? A empregada doméstica. Está aí o resultado.
Se sofrem, é porque quiseram, não devendo queixar-se, senão deles mesmos, das suas escolhas. Tanto no outro, quanto neste mundo. Quantas enfermidades são resultado dos nossos abusos? Das nossas escolhas? Agora aguento para pouco. Eu digo que inventaram uma coisa chamada namoro. Vocês sabem o que é isso? Namoro é uma pré-avaliação antes de casar. Tu no namoro já vê os trem tudo errado, por que tu insiste no casamento? Ah, ele vai mudar, não vai, vai piorar. Ah, ela vai mudar, não vai, vai piorar. Porque com a convivência fica mais difícil ainda. Ah, ele bebe muito, vai parar? Não, vai aumentar. Não, ele usa droga, ele vai parar, eu vou dar um apoio. Se ele não quiser, ele não vai parar. Entende? Então, Deus nos dá inteligência, mas nós não sabemos usar. Não sabemos utilizar. Então, quantas e quantas escolhas que nós fazemos acaba acarretando muitos sofrimentos, mas porque nós escolhemos errado. E aí a gente tem que pagar os preços. Entendeu? Ficou claro? Então, se eu quero ter um bom despertar, porque essa é a viagem certa. Porque a gente programa 1000 viagens. E essa ninguém quer programar. Mas essa é obrigatória. O bilhete já está às vezes até assinado, já foi até tirado e você não sabe a data. E pode ser a qualquer hora. E aí, minha bagagem está pronta? Né? A minha bagagem está pronta? O que eu vou levar aí dentro? Tudo vai ficar. Tudo. Alguma dúvida até aí? Ficou claro então? Mundo espiritual é resultado de quem? De estar bem ou estar mal? É resultado de quem? Nossa escolha. Nossa escolha. Meus irmãos, não abandone compromissos. Isso é encrenca. Aguenta firme. Dói. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não faça mal a ninguém. Honra teu pai e tua mãe até o último dia. Honra teus filhos, teu esposo, tua esposa. Honra a vida profissional que tu escolhestes. Entendeu? É só isso. Ele não pediu para a gente escalar o Everest, como diz o Chico. Ele só pediu para nos amarmos uns aos outros. Só isso. Entendeu? Então, viva a sua vida. Não precisa virar Madre Teresa, porque a gente ainda não está nesse nível. Ainda não é o nosso nível. De largar tudo para ir servir a humanidade. A gente ainda não está nesse nível. Mas aprenda, aonde tu estás inserida, a servir Jesus. Como te servir Jesus, seja bom. Aonde tu estás e com quem tu estás. É só isso. Se tu atende o público, atenda muito bem. Se tu faz comida, faz a comida com todo o gosto da vida. É isso. Podemos ir para a questão 258? Temos tempo então. Então vamos adentrar no escolha das provas. Aqui, lembra que nós estamos estudando vida espiritual. Tudo que a gente está estudando nesse capítulo vai ser aprofundado no livro dos médiuns, porque esse é o livro 2 de O Livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. A primeira parte que vai falar Deus e a criação. Por exemplo, vou abrir um parêntese aqui. Domingo, quem assistiu o Evangelho aqui? Beleza. Bob Marley atrapalhou? Sim. Muito. Bob Marley é o cachorro.
E algumas pessoas colocaram assim: aplica um passe nele. Eu só regalei o olho assim pro canto, né, no chatzinho de valha-me Deus, essa não estudou o livro dos médios. Ah, mas tem centro espírita que aplica passe. Não estudaram o livro dos médios. Primeiro, se você pegar o primeiro livro de O Livro dos Espíritos, vai estudar sobre o fluido vital, e lá explica que a vitalidade humana difere da vitalidade animal. Primeiro ponto. Segundo, já mostra que é diferente. O magnetismo humano tem a capacidade de matar um animal. Isso está no livro dos médios. Ah, mas eu aplico do passe no meu animalzinho, ele nunca morreu. Sabe por que ele nunca morreu? Porque tu não tem o magnetismo do passe. Se tivesse, tu tinha matado teu bicho. Por isso que poucos têm esse magnetismo. Porque eles não estudaram nem mesmo. Você não viu o mesmo aplicando magnetismo em animal. Porque ele mesmo orienta. Porque mataram. Ele pegou algumas criaturas, alguns médios de magnetismo, que tem realmente o magnetismo próprio, e colocou para aplicar, matou o animal. Então tu não sabe se a pessoa que vai aplicar o passe tem o magnetismo. Então aprende a tratar animal como animal, gente como gente, pelo amor de Deus. Tem muita gente surtando, gente. Entendeu? Então temos que estudar. Próxima semana a gente vai começar o Evangelho, já logo no iniciozinho explicando isso. A gente vai trazer o Livro dos Médios e vamos trazer o Livro dos Espíritos para as pessoas aprenderem a ler. Então não se aplica passe em animal. Ah, mas tem um centro espírita, não sei onde que aplica. Graças a Deus não tem ninguém lá dentro que tenha o magnetismo. Se tivesse, já tinha matado. Olha como a misericórdia divina protege as crianças bestas, porque nós somos criança besta. E não dá magnetismo para todo mundo não, senão eles vão matar os bichinhos tudinho. Porque vai chegar uma época que as pessoas vão tratar melhor bicho do que gente. Aí vai dizer, mas é melhor viver com bicho do que gente. Claro! Sabe por que é melhor? Porque o bicho só fica te lambendo, ele não discorda de nada. E a gente não quer ninguém que discorde das nossas ideias ou que nos dê trabalho. Então viver com bicho não nos faz evoluir. O bicho vai exercitar minha paciência, tolerância, resignação e perdão? Apesar de que o Bob Marley tem hora que só Jesus na calma. Mas é a paciência, né? É a paciência, né? Te contar, se eu ponho 3 camas, ele destrói as 3 lá. E tu vai dormir no chão agora, seu danado. Entende? Mas é isso, mas a parte moral não tem como. Então a gente está vendo aí uma sociedade adoecida. Então se aplica passe em animal e em planta. Tem doido que aplica em planta. É doidinho, né, Lourdes? Falta de estudo. Bora lá, 258. No estado errante, vou repetir, o que é um espírito que está na erraticidade? Erraticidade é assim, ele está aguardando na sala de espera uma nova encarnação. Quando que o espírito deixa de ser errante? Quando ele não precisa mais encarnar em nenhum planeta. Aí a gente diz, ele está agora na eternidade. Tio, o que ele faz na eternidade? Aprendendo coisas que a gente não tem nem ideia. Mas que com certeza não tem mais absolutamente nada a ver com ordem material. Então a nossa evolução ainda é primitiva. Tá bom? Então, no estado errante, ou seja, aguardando uma nova encarnação, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Então ele está lá aguardando a sua encarnação. Ele tem, como ele usa a palavra aqui, ele tem consciência e previsão
de tudo que vai acontecer durante a vida? Essa é a pergunta. Vamos ver. Vocês entenderam a pergunta? Estou lá no mundo espiritual, aguardando, vou reencarnar. Eu tenho como prever e ter consciência de tudo que vai acontecer comigo? Resposta: Ele próprio escolhe o gênero das provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então quer dizer que a gente está lá no mundo espiritual, a gente fica só escolhendo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Eu vou te dizer onde é que é essa escolha. A tua encarnação de hoje, as tuas atitudes, tu já está fazendo escolha para a tua próxima encarnação. O livre-arbítrio que tu usa hoje, tu já está determinando os teus afetos e desafetos da outra encarnação. Vamos dizer que tu nasceu na riqueza, e é uma prova, não é mérito. É prova, e uma das mais difíceis. E tu te lambuzou todo com a riqueza. Qual é a tua próxima encarnação? Mais rico agora? Na miséria. Isso é punição? Não. Isso é lição. Para você ver que a fome dói. Entende? Então a gente está sempre fazendo as escolhas. Se eu quero uma encarnação menos dolorosa, que eu possa iniciar o trabalho do Evangelho hoje na minha vida. Vamos pegar o pai do André Luiz, tadinho. 2 amantes. Desencarna, todo enrolado no mundo espiritual. Ele e as amantes. A esposa, um espírito nobre. Não, eu vou voltar de novo, casar com o fofo. E vamos receber as 2 amantes como filhas. Como é que vai ser essa relação? Calma, tranquila? Quem fez essa escolha dessa família conturbada? A mãe escolheu, porque está mais lúcida, escolheu numa condição de resignação. Mas ela sabe que vai ser difícil essa relação, não entre ela e as meninas, mas entre as meninas e o pai. E pensa quando essa galerinha começar a inteirar 16, 17 anos, toda com roupinha tochadinha, namoradinho, eram amantes. Elas não tiveram respeito por família. Você acha que ela vai nascer já um espírito nobre? Aí o trabalho da mãe, tentar evangelizar essa galera dentro de casa. Mas se a mãe não conseguir fazer isso, ela passar o dia todo trabalhando, 8 horas por dia, e chegar só à noite para dizer benção, filha, essa galerinha quando terá 15 anos vai soltar as bruxinhas que estão dentro dela. Ninguém podou. Entendeu? Então ainda tem assim essa oportunidade. É por isso a infância. Por isso o período da infância. Para a gente educar. Ver as tendências negativas e cortar. E a gente sabe, a gente olha para a menina e para o molequezinho, a gente já sabe de onde veio. É só prestar atenção. É só prestar atenção. Tu vai ver se o menino é agressivo, se é birrento, se é egoísta, se a menina é muito vaidosa. A gente vê. Mas para isso eu tenho que o quê? Olhar. A gente está querendo educar adolescente. Adolescente não se educa mais não. Por isso hoje esses fights que acontecem dentro de casa. Qual é a fase que tu escolhe a roupa do menino e da menina? É com 9 anos? Qual é a fase que você escolhe a roupa que você põe que ele acha tudo lindo? Até o quê? Tem uns que até 6, né? Que essa turminha de hoje não é fácil. Essa é a dica. Até aí tu consegue escolher. Tu consegue direcionar. Depois disso... Por isso a resposta, ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a mãe do André escolheu e foi um movimento de renúncia, de sacrifício. Alcione escolheu, quando estava lá no planeta em Sírios, renúncia e resignação. E o pai de André escolheu? Aonde foi a escolha dele? Nas atitudes, ação e reação. Então agora o que se faz? Ele tem condições de decidir alguma coisa? Não tem. Mas a espiritualidade sabe o que ele precisa. Porque as escolhas, a atitude dele é uma encrenca. Vai voltar, então. Volta ali
e reencarna tudo. Então, se você hoje olha para a tua vida e para os teus familiares, e às vezes eu sei que tem situações muito difíceis, você olha assim e diz, pronto, não foi pouco, hein? Mas vamos lá, até o final, que vale a pena, é só uma hora. Foi bom, gente? Vamos parar aí? Só esse tirar gosto da escolha das provas. Agora que estava ficando bom, né? A próxima semana nós vamos entrar no 258A. E lembra, vá no canal e pega o estudo número 1. Desde o comecinho, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora estudando. Ao invés de estar vendo novela, mata 1, mata 2, mata 3, essas séries que não acabam e que não diz nada, vai estudar o Livro dos Espíritos. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque só a introdução de O Livro dos Espíritos já nos dá uma base muito grande em relação à doutrina dos Espíritos, que é a terceira revelação. Quando a gente fala de Espiritismo, eu estou falando de revelação divina. Qualquer livro espiritualista pode conter erro, na doutrina espírita não contém, porque é uma revelação divina. Não tem erro. Só nos falta estudar, para a gente identificar. A minha vida espiritual, a minha condição de sofrimento, ela vai estar de comum acordo com a vida que eu levei. No estudo passado, ele foi nos dando as orientações de nos libertar da influência material. Que aí ele falou do ódio, da inveja, do orgulho e dos ciúmes. Uma coisa era os egípcios evocarem os espíritos para perguntar coisas triviais. A outra coisa é fazer disso uma ciência, que foi o que o professor fez. Nós espíritas, nós não estamos estudando as obras básicas. E cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. O sofrimento do espírito está de comum acordo com a conduta dele aqui na Terra. Quanto mais ligado às coisas materiais, mais sofrimento no mundo espiritual. Quanto mais apego às coisas da Terra, maior dificuldade no mundo espiritual. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, diz o Espírito de verdade, e pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírita, o espírita cristão. Então ele está em luta constante. Mas ainda não cabe na cabeça de um espírita, eu falo isso, eu digo que tem coisas que não cabem. Uma coisa é um espírita ainda se enrolar com ciúmes, um pouco do egoísmo, a vaidade, o orgulho. São encrencas que a gente vai levar durante algum tempo. Mas tem comportamentos que não cabem mais para um espírita. Como é que você vem para cá fazer um estudo desse e daqui você vai trair a sua esposa ou seu esposo? Ou você lá na empresa que você está trabalhando, você está desviando verba? Cabe para um espírita isso? Isso é básico ainda. É básico. Então, se a gente não consegue ainda lidar com isso, como é que eu vou lidar com orgulho, vaidade e egoísmo? Não vou dar. Então, tem coisas que são base mesmo. Se a gente já conseguiu superar essas bases, aí a gente está pronto para agora começar a luta íntima, né? A luta com esses sentimentos. Todo espírito nobre, quando encarna na Terra, é solitário. Porque ele não encontra os seus iguais. Ele não encontra. Agora a galera da muvuca, essa tem muita gente, que a maioria da muvuca. Então,
Mas o espírito nobre, ele vem, ele é solitário. Ele é solidário. Mas ele é solitário nas suas ideias, nos seus pensamentos. O nosso caso é faça um esforço, faça uma luta. Ao sair do corpo físico, e todos os espíritos falam isso a Kardec no Céu e Inferno, o primeiro movimento no processo da desencarnação é aquela sensação de bem-estar, de rejuvenescimento. Você recupera as forças. Imagina isso? Tu imagina? Aquela sensação de liberdade e bem-estar para quem cumpriu o que tinha que cumprir. Eu enfiei uma coisa na cabeça. O planeta Terra não é lazer e nem férias. É luta diária. Busque lutar. Se não tem nada externo, a luta é íntima. Essa é a melhor que tem. Então agradeça se você convive com pessoas difíceis. Todas são o teu buril, para que você possa ficar melhor. Foi o Papai do Céu que colocou esses instrumentos difíceis na tua vida, para que você possa crescer como ser humano. Porque se você vivesse com Jesus Cristo do seu lado, Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, você ia evoluir? Não. Porque eles não iriam te dar nenhum motivo para treinar a tua paciência, a tua renúncia, a tua resignação, o teu perdão e a tua tolerância. Não ia. Entende por que a gente convive com pessoas difíceis? Entende por que nós estamos num planeta de provas e expiações, vivendo com um monte de doidinho? Para onde a gente vira tem doidinho. Até dentro do centro espírita. Meus irmãos, não abandone compromissos. Isso é encrenca. Aguenta firme. Dói. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não faça mal a ninguém. Honra teu pai e tua mãe até o último dia. Honra teus filhos, teu esposo, tua esposa. Honra a vida profissional que tu escolhestes. Entendeu? É só isso. Ele não pediu para a gente escalar o Everest, como diz o Chico. Ele só pediu para nos amarmos uns aos outros. Só isso. Entendeu? Então, viva a sua vida. Não precisa virar Madre Teresa, porque a gente ainda não está nesse nível. Ainda não é o nosso nível. De largar tudo para ir servir a humanidade. A gente ainda não está nesse nível. Mas aprenda, aonde tu estás inserida, a servir Jesus. Como te servir Jesus, seja bom. Aonde tu estás e com quem tu estás. É só isso. O que é um espírito que está na erraticidade? Erraticidade é assim: ele está aguardando na sala de espera uma nova encarnação. Quando que o espírito deixa de ser errante? Quando ele não precisa mais encarnar em nenhum planeta. Aí a gente diz, ele está agora na eternidade. Tio, o que ele faz na eternidade? Aprendendo coisas que a gente não tem nem ideia, mas que com certeza não tem mais absolutamente nada a ver com ordem material. Então a nossa evolução ainda é primitiva. A tua encarnação de hoje, as tuas atitudes, tu já está fazendo escolha para a tua próxima encarnação. O livre-arbítrio que tu usa hoje, tu já está determinando os teus afetos e desafetos da outra encarnação. Vamos dizer que tu nasceu na riqueza, e é uma prova, não é mérito. É prova, e uma das mais difíceis. E tu te lambuzou todo com a riqueza. Qual é a tua próxima encarnação? Mais rico agora? Na miséria. Isso é punição? Não. Isso é lição. Para você ver que a fome dói.
Entende? Então a gente está sempre fazendo as escolhas. Se eu quero uma encarnação menos dolorosa, que eu possa iniciar o trabalho do Evangelho hoje na minha vida. Se você hoje olha para a tua vida e para os teus familiares, e às vezes eu sei que tem situações muito difíceis, você olha assim e diz, pronto, não foi pouco, hein? Mas vamos lá, até o final, que vale a pena, é só uma hora. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, e aos amigos espirituais, e se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.